Oi, Laís. Acho que a gente vai ter que retomar né, um pouco da temática, porque eu vi que tem gente que entrou novamente, né? Eu, eu, eu te ouvi, Flávia, até o momento que tu estava falando sobre a questão que o STJ afirmou o entendimento em 2006 acerca dos contratos de franquia ah, não Contratos de serem contratos de consumo, consumo exato. e que isso foi reforçado na atual legislação, inclusive agora também para definir que não se trata de relação de trabalho. Foi até aí que eu te ouvi. Depois a minha conexão começou a travar. Tá, não. Sim, 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 sim. Na verdade, o que eu falava é que o critério distintivo da relação de consumo para uma relação que não é de consumo é a questão da vulnerabilidade. Então, no contrato de franquia, o critério da vulnerabilidade foi por muitos anos discutido, e não só esse critério, mas também a questão de ser um contrato e por ser um contrato de consumo já foi afastado, não somente pelo entendimento do STJ, mas também pela nova lei de franquias, a 13.966, que descaracteriza, então, o contrato de franquia como seria um contrato de consumo, e também a questão do vínculo empregatício. Fato é que, apesar desse contrato ser um contrato padrão, né, ele é um contrato de relações diferenciadas. Eu diria, Laís, que esse contrato, por ceder, digamos assim, do franqueador ao franqueado, a possibilidade de uso de direito de imagem, de patente, né, de gestão do negócio, de distribuição desse negócio, por si só já torna ele um contrato que, digamos, vai misturar diferentes obrigações, né? Seja a obrigação do uso da franquia, da gestão da marca, da implementação desse negócio. Então, ele por si só já se torna um contrato complexo e um contrato empresarial, e não um contrato de consumo. E aí eu queria te ouvir, Laís, né? Por ser uma relação diferenciada, como eu falei, né? Quais são as peculiaridades desse contrato, por ser um contrato empresarial e não um contrato de consumo? Bom, Flávia, eu acho que uma das grandes características desse contrato de franquia, e talvez até numa visão que a gente tem, desmistificando uma visão que a gente tem que contratante e contratado, né, por vezes eles estão em situações em lados opostos, né, de uma relação contratual. Neste contrato de franquia, tanto o franqueado quanto o franqueador, eles possuem um objetivo comum, porque o bem-estar do franqueado resulta no bem-estar do franqueador e vice-versa, né? Tanto é que quando a gente trata da questão da franquia, a gente não consegue enxergar franqueado e franqueador como seres dissociados. Um precisa do outro para que Uhum. seja efetivado, para que aquele negócio, aquela atividade vá adiante. E não há dúvida nenhuma, muito embora a legislação, a nova legislação não tenha feito nenhum esclarecimento contumaz em relação a essa questão, que o contrato de franquia é um contrato empresarial e, portanto, a gente parte do pressuposto de uma situação de paridade, de ausência de vulnerabilidade e de simetria, tá? Em relação à simetria especificamente, eu acho que a gente tem que destacar bastante essa nova legislação, porque ela cuidou muito de tratar da circular de oferta de franquia, que é o primeiro Uhum. documento que vai transitar entre franqueado e franqueador, né? Aonde há uma série de informações que devem ser trocadas, especialmente informações que devem ser fornecidas pelo franqueador, para que o franqueado possa saber exatamente o que ele está investindo e qual é, enfim, as expectativas em relação àquele negócio, né? Tu falava da questão de que a gente não pode ignorar ou se descuidar ou mesmo menosprezar o impacto das franquias, não só pelos números que tu colocaste, mas Uhum. também porque se nós fizermos um exercício aqui de imaginemos quando nós íamos ao shopping e quando nós pudermos voltar e passear no Sim. shopping, né?
Boa parte das lojas que nós consumimos costumeiramente, elas são franquias. E algumas talvez até nós nem saibamos que sejam franquias, mas elas são franquias. Então, vejam que até mesmo para um trânsito, para um giro de mercado, a franquia ela está muito inserida no nas nossas relações de consumo diárias, tá? Uma coisa importante que a gente tem que pensar, daí já vinculando também ao tema que a gente se dispôs a tratar hoje aqui, né? Que é a questão dos impactos de tudo isso que nós estamos vivendo nesses contratos. Então, a gente tem que partir do pressuposto que nós estamos dentro de uma relação paritária, tá? Quando nós estamos dentro de uma relação paritária, nós temos que também já ter como digamos, conceito desta relação que as partes, no momento em que ingressaram nela, elas já sabiam dos riscos e da alocação dos riscos que elas estavam sujeitas, tá? Então, assim, Exato. por mais que seja... Daí... Por mais que seja um contrato Diga. Dar um abraço à professora Daniela Lúcia, está nos dando um oi, e a professora Lúcia, com todo carinho, obrigado pela audiência. Que foi aquela pessoa que nos entrevistou na mesma sala juntas há alguns anos atrás, que nós referimos no início da conversa. Exato. Lúcia, um beijo. Dani, também, Laís, obrigada por estar aqui. Beijo. Retornando... Laís, só para Diga. Seguir na tua fala, é importante que o pessoal que está nos ouvindo muitas vezes não é da área, né? Tu consegue explicar para a gente o que é a circular de oferta de franquia, assim, de modo bem raso? Claro, é um documento que vai ser fornecido pelo franqueador, né? Quando começam as tratativas entre franqueado e franqueador, no momento em que um franqueado ele se dispõe a, por exemplo, adquirir uma franquia, né? Quando começam essas tratativas, o franqueador ele tem a obrigação de fornecer esse documento, que se chama Circular de Oferta de Franquia, né? Onde vão constar ali todas as especificações, e a legislação tem um conteúdo mínimo ali, que é bastante vasto, daquilo que aquele franqueador tem a oferecer. Então, coisas, por exemplo, como é que vai ser a questão de cláusula de raio entre uma franquia e outra, como é que vai ser, qual é o tempo esperado de retorno no investimento daquela franquia, qual é a situação financeira daquele franqueador nos últimos exercícios. É uma série de informações detalhadas que vão chegar ao franqueado para que ele possa ter uma noção se aquele investimento que ele está fazendo vai valer a pena ou não vai valer a pena, tá? Inclusive, a legislação vai referir o seguinte, que qualquer problema em relação à circular de oferta de franquia pode ser causa de anulabilidade ou nulidade. Isso foi trazido na nova legislação. Antes, a legislação anterior só falava em anulabilidade do contrato, mas agora também está falando em nulidade do contrato, tá? Então, de tão importante que é esse documento. Mas mesmo que nós tenhamos, né, essa proteção inicial que é feita ao nosso franqueado, né, via todas essas informações que são dadas, aquilo que eu estava falando é que nós não podemos esquecer que se trata de um contrato empresarial simétrico, paritário, onde nós não temos o elemento da vulnerabilidade em nenhuma das partes. E isso faz com que nós tenhamos que as partes, elas pré-sabem, elas pré-concedem a alocação de riscos. Então, eu estou entrando num contrato de franquia, eu sei o que eu estou me sujeitando no momento que aquele contrato está acontecendo, tá? Então, o que nós temos que agora, e que me parece ser uma preocupação, né, que nós neste momento enfrentamos, é o evento, e que é um tema que está extremamente debatido nos meios jurídicos, são as eventuais revisões oportunistas de contratos. Né? Exato. Então, o que acontece? Eu entrei numa relação que eu sei que eu vou ter determinados riscos e eu tenho determinados compromissos com essa relação, e em virtude de tudo isso que está acontecendo, que obviamente nós não... A professora Lúcia fez uma pergunta... Já vou me permitir já vamos entrar responder, nesse ponto, professora Lúcia. No momento em que essas partes, elas ingressam, então, nessa relação e elas estão sabendo desses riscos, o que nós temos é que,
nem sempre, talvez, qualquer evento que venha a acontecer, ele vai ser relevante ou vai ser importante o suficiente para que haja uma revisão desses pactos, tá? Então, Perfeito. Aham. vejam, eu acho que a gente tem que deixar aqui bem claro, Flávia, que nós não estamos tratando de contratos de consumo ou de contratos, principalmente aquela minha fala inicial, em que nós tenhamos partes em situações antagônicas. Nós temos partes que estão construindo uma relação que ela é benéfica para ambas, tá? Então, franqueado e franqueador, eles possuem essa simbiose. Então, no momento em que nós pensamos numa revisão pró-franqueado ou pró-franqueador, a gente tem que pensar que a rede, né, e vendo e falando algumas, já também vejo aqui uma outra pergunta que tem a ver com o que eu pretendo colocar agora. Situações extremas como a que estamos vivendo, não é a primeira vez que passamos, talvez em outras situações tenham ocorrido por outros motivos, e dificilmente também vai ser a última vez em que vamos viver situações dessas, né? Esperamos que tenhamos aí um largo tempo até a nossa próxima crise, mas a gente sabe que historicamente na humanidade algumas situações como essas acontecem, tá? A gente tem que dar um crédito, e muito embora a legislação de franquia não tenha sido específica em relação a esse aspecto, nós temos que dar um crédito a toda a construção que o nosso ordenamento jurídico ele já fez, né? E muito também ajudado pela nossa doutrina e pela nossa jurisprudência, para construir situações exatamente para resolver problemas como esse que nós vivemos, tá? Então, até inclusive na esteira de uma das perguntas que está vindo ali, é claro que nós temos uma principiologia contratual que não deve e não pode aqui ser desprezada. Nós temos o princípio do equilíbrio contratual, nós temos o princípio da boa-fé, nós temos da função social do contrato, né? Temos o princípio basilar, talvez de tudo, da liberdade de contratar e da autonomia, né? Que o nosso ordenamento já nos deu para que a gente enfrente algumas situações que possam não ter uma resolução exata dentro do texto legal, tá? Bom, é óbvio que nós temos alguns impactos que estão sendo sofridos e a gente pode pensar, por exemplo, a minha fala que eu estava falando da questão das franquias que estão dentro dos shoppings. Os shoppings estão fechados, tá? Exato. Então, esta franquia, ela está praticamente, se não está com seu faturamento zerado, ela está praticamente com seu faturamento zerado, né? Nós temos aqui um fato imprevisível, superveniente, como fala o artigo 478 do Código Civil. A gente pode considerar que nós estamos vivendo um momento de imprevisibilidade, né? Que o artigo 478 ele vem tratar da teoria da imprevisão. Nós estamos vivendo um momento de imprevisibilidade. Seria possível, então, de repente, repensar aquilo que foi pactuado entre duas partes por conta disso? Claro, o nosso ordenamento nos permite isso. Mas eu vou voltar àquela expressão que eu acho que é chave nesse momento da gente tentar separar aquilo que realmente é um desequilíbrio contratual por conta desta imprevisão que foi sentida agora, né? Por conta desse fato superveniente, imprevisível e que acometeu não só ao mercado, mas a todos nós, que inclusive estamos trabalhando de forma diferente, né? Vivendo de forma diferente, né? Dessa conduta oportunista. Tá? Exato. Então, eu acho que esse é o grande exercício que nós temos que fazer aqui de separar um do outro. Eu não sei, tu ia falar alguma coisa, Flávia? Desculpa, eu acabei... Não, Laís, é que aproveitando o teu gancho em relação ao chamado oportunismo empresarial, a gente observa não somente nos contratos empresariais, como de franquia, mas também agora há várias discussões em relação aos contratos de consumo, revisão de mensalidade escolar, devolução
dinheiro em virtude de shows, passagem aérea. Então, há uma implicação geral nos contratos, seja de consumo ou não de consumo. Mas o nosso tema da noite aqui, eu acho ele sensacional, Laís, por quê? Porque, como tu mesmo referisse, o nosso mercado de consumo, ele estava até 2019 em amplo crescimento no número de franquias no país. Então, para quem não entrou na live bem no inicinho, eu referi aqui esses dados, que são dados importantíssimos da Associação Brasileira de Franchise, que demonstrava esse aumento de 8%, né, no número de crescimento, de projeções para 2020 no setor de franquias. Então, vejam, 8% no aumento de faturamento, 6% de aumento no número de unidades e o mais impactante que seria o aumento da empregabilidade, o número de empregos, né, no país com um aumento aí de 6%. E aí o que nos importa nesse momento é saber, tanto para quem é franqueador, mas para quem é franqueado também, quais os reais impactos da pandemia, sem que esses impactos sejam vistos, né, em função da utilização de uma excludente por um caso diferente que nós estamos vivendo, para falar mais simples, né, que é a questão da força maior, enfim, ou a questão da onerosidade excessiva que tu mencionasse entre as partes, mas é um momento de afastar, então, esse oportunismo, chamado oportunismo empresarial, que eu já disse para a Laís que tem que ser um tema de próximas lives que virão por aí. Mas dentro do contrato de franquia, seria importante a gente diferenciar esses impactos da pandemia, o que será que seria possível, digamos assim, negociar, né, ou aplicar ou não como forma de resolução obrigacional, né, desse contrato nesse momento. Então, a gente vai ter o aspecto do franqueado que recém adquiriu uma franquia, né? E aí não esperava a pandemia, e daquele franqueado também que há muitos anos tem a franquia e também sofreu impacto, e vice-versa, ambas as partes. E aí, Laís, isso é uma questão que a gente pode em conjunto debater aqui. Eu penso que a gente tem que dissociar dentro do contrato de franquia a questão dos royalties, da taxa de franquia e da taxa de publicidade, que são característicos do contrato de franquia, né? Algumas diferenças em relação a royalties por percentual ou royalties como um valor fixo mensal, que é mais incomum, mas também pode ser encontrado no mercado, e também essa taxa de publicidade, que me parece que ela é devida, não sei a tua opinião, mas me parece que hoje mais do que nunca o marketing, a empresa vai ter que investir no marketing na medida em que a gente está vivendo uma pandemia, a gente precisa refazer o negócio. Muitas vezes um negócio que era físico se tornar online, e eu preciso divulgar isso. Então, essa taxa para o franqueado, ela vai ser devida também. Então, eu queria até fazer uma dobradinha contigo em relação a esses aspectos pontuais do contrato de franquia. Sem querer te interromper, Flávia, mas Não. assim, pegando esse teu gancho, assim, eu acho que o que nos faz refletir, para a gente trazer para reflexão nesse momento de pandemia, né? É o quão nós estávamos cuidando diligentemente das nossas relações, por exemplo, contratuais, ou enfim, da minha postura em relação à minha empresa, enfim, o quão eu acho que esse reflexo. E eu posso te dizer isso porque já ouvi algumas pessoas, né, pensando assim, eu nunca me preocupei com tal coisa, eu nunca me preocupei com tal coisa, e hoje eu vejo que isso está me fazendo uma determinada falta nesse momento, tá? Então, assim, todo esse impacto, né, tirando a sua característica de imprevisibilidade, né, sabendo que isso, tomara que passe muito em breve, né, esperando que isso tudo passe, vai restar um mercado, e vai restar um mercado para que a gente possa pensar nele de alguma forma talvez diferente ou pelo menos um pouco mais refletida. E uma das coisas que eu acho que eu gostaria de deixar como provocação aqui é o próprio cuidado aos contratos. Tá? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é o quanto que os franqueados e os franqueadores
estão cuidando, estão diligenciando nos seus contratos, né? Então, assim, muito embora tu tenha dito ali, um contrato de adesão, sim, ok, é um contrato de adesão, né? Mas o quanto que está sendo questionado as cláusulas, se existem garantias suficientes para resguardar esse contrato, né? Se efetivamente o franqueador cumpriu com as suas tarefas da circular de oferta de franquia e fez com que isso constasse no contrato, né? E prevendo talvez até saídas. Uma das coisas até que já vou te fazer uma provocação depois para que a gente debata, depois que a gente falar dessa questão dos contratos mais especificamente, formas alternativas, o extrajudiciais de resolução desses conflitos. A legislação, obviamente que a gente sabe que a arbitragem sempre foi possível dentro dos contratos, né? Era via cláusula compromissória de qualquer contrato, mas agora a legislação de franquia sugere expressamente que os contratos sejam resolvidos por arbitragem. Nós podemos, inclusive, aqui referir outros meios, né? Mas, em relação à questão da parte contratual, esse olhar mais cuidadoso em cima do contrato, para a gente tentar fazer um exercício de futurologia, né? Por mais que a gente espera que situações como essa não aconteçam novamente, para que a gente consiga vislumbrar situações e já antever algumas questões que possam deixar as partes um pouco mais confortáveis. Porque sim, muito embora a gente saiba que existam alguns entendimentos, e aqui vai uma provocaçãozinha, né, de algumas decisões judiciais que já vimos dizendo que o contrato vale até que não vale a mais, a gente tem que respeitar os contratos, não tem porquê, né? Nós precisamos respeitar os contratos, especialmente quando nós estamos tratando da seara empresarial, que precisa de previsibilidade, que precisa de segurança jurídica. Tá? Então, assim, esse olhar cuidadoso em cima do contrato, um contrato justo, equilibrado entre as partes, eu acho que é a primeira tarefa que nos fica aqui, né, dessa questão. Em relação a E é uma tarefa, Laís, é uma tarefa do franqueador, né? Um contrato bem redigido, em especial em função da nova lei que entrou em vigor bem nesse período, agora em março, dia 25, eu acho que um bom contrato, né, por parte do franqueador vai fazer com que essa franquia ou eventual resolução desse contrato futuramente, seja por causas como a gente está vivenciando agora ou não, que não haja prejuízo e haja maior equilíbrio para ambas as partes. Considerando que normalmente o contrato advém do franqueador, né? O franqueador dita as regras do seu contrato, e considerando toda aquela premissa inicial que nós dissemos que existe uma simbiose entre franqueado e franqueador, um contrato que ele penda favoravelmente para o lado do franqueador, em detrimento ou sendo injusto para o seu franqueado, ele pode até ser um contrato que cause algum tipo de demérito, né? Na própria franquia, porque... Claro. É objetivo e é interesse do franqueador que o franqueado consiga se desenvolver da melhor forma possível, né? Exato. Com todas as suas obrigações sendo cumpridas, com a justiça contratual e das relações que a gente espera que seja, mas é um contrato que ele tem por força, que tem por característica marcante a parceria entre as partes. Um precisa do outro para que o negócio se desenvolva, né? Mas especialmente em relação a esses três elementos, digamos assim, essas três obrigações do nosso franqueado, né? Que seria o pagamento da taxa de franquia, dos royalties e da taxa de publicidade. Algumas sugestões podem surgir nesse momento, né? E lembrando sempre, né, que aquilo que for possível via negociação entre as partes, obviamente que tem uma perspectiva melhor de cumprimento, né, e até de satisfação entre as partes, né, que para um prosseguimento assim que toda essa nossa pandemia passar. Em relação à taxa de franquia, que é aquele investimento inicial que o franqueado faz, para as franquias que já foram adquiridas, as que estão em andamento, sejam há pouco tempo ou seja um tempo maior, né, o contrato de franquia é um contrato que se caracteriza por ter um prazo, né, um prazo, enfim, determinado, e essa taxa, então, englobaria esse prazo determinado.
Uma sugestão que poderia se dar para franqueado e franqueador, para que não haja, de repente, alguma lesão, especialmente para aquele franqueado que recém comprou a sua franquia, que fez aquele investimento inicial e que não está conseguindo agora, né, ter os ganhos esperados, é que, de repente, fosse acrescido ao final do contrato, esse período, né, de instabilidade, fosse prorrogado, né, para que se pudesse usufruir daquela taxa pelo período integral, né? Considerando que esses meses aqui que estamos vivendo não, digamos assim, não estão dentro de uma normalidade do desenvolvimento daquele contrato, né? Essa é uma sugestão, dentre tantas outras que as partes podem Eu construir. acho, Leis, que além da prorrogação, né, também considerando, é claro, que ainda não houve a integralidade no adimplemento dessa taxa aí de franquia, além da prorrogação, a negociação desses valores, né? Um eventual abatimento. Abatimento proporcional. Não sei, me parece o mais razoável nesse período em relação à taxa de franquia, né? O que, na minha visão, em relação aos royalties, né, em função de que grande parte dos contratos de franquia são estipulados por percentual, daí eu acho que a tua opinião é a mesma, e tu pode desenvolver bem mais do que eu esse assunto nesses contratos de franquia, mas já por ser em percentual em cima do faturamento, diminuindo o faturamento, consequentemente, não há necessidade, digamos assim, de uma negociação de royalties. Os royalties são devidos e percentualmente eu acho que fica justo entre as partes. Em relação aos royalties, o único cuidado que se deve atentar é que existem algumas franquias que elas acabam impondo um valor mínimo de pagamento de royalties, né, mensal. E em alguns casos, talvez o nosso franqueado no momento, ele não esteja conseguindo fazer o faturamento até para esse mínimo, né? Então, teoricamente, numa normalidade, os royalties são um percentual em cima daquele faturamento, aquilo que o franqueado ele tá oferindo. E, obviamente, que se ele não está conseguindo oferir, né, haveria uma Sim. diminuição nacional proporcional em relação a esses royalties. Só tem que se cuidar em verificação esse mínimo, se existe ou não dentro do contrato, se é uma franquia que tem um contrato com royalties mínimos mensais ou não, né? E daí sim, dentro de uma mesma lógica, né, dessa lógica de parceria, talvez não seja interesse do franqueador resolver o contrato, né? Fazer com que o seu franqueado tenha uma sobrecarga financeira que ele não vai ter como cumprir nesse momento. Porque existe uma série de outras obrigações, muito embora a gente tenha tido inúmeras medidas provisórias do governo em matéria trabalhista nos últimos dias, nos últimos semanas, né, no caso, existe uma série de outras obrigações que o nosso franqueado, ele talvez tenha que continuar cumprindo. Franqueado e franqueador, né? Sim. Para ambos os lados. Então, assim, os colaboradores que fazem parte dessas franquias, contratos de locação que eventualmente foram firmados, entre outros, né, assessorias que porventura estejam sendo prestadas para franqueado e franqueador, eles têm essas obrigações, né, e que obviamente, ademais do pagamento das questões inerentes à franquia. Tem uma situação, Flávia, que eu acho que também é algo que a gente tem que atentar, que também algumas franquias possam ter essa realidade, quando a franquia ela fornece o produto para o franqueado, o franqueador fornece o produto para o franqueado e estabelece compras mínimas do produto, tá? Sim. Então, eu posso dizer que, certa feita, eu assessorei um caso nesse sentido, onde havia uma imposição de compras mínimas em determinados períodos, né, daqueles produtos que eram o objeto da franquia. Também eu acho que é um momento para se questionar ou se refletir acerca disso, né? Porque no momento em que eu estimo, né, a sensibilidade de franqueado e franqueador em terem, né, esse diálogo, no momento em que eu estimo uma projeção de venda, uma projeção de prestação de serviços, que vai ser necessária aquela demanda de produtos, né, de insumos, enfim, fornecidos pelo franqueador, e eu não tenho essa demanda, não parece razoável manter esta obrigação tão
acirrada, né, de se comprar, ou de se continuar comprando, ou consumindo, ou estocando aqueles produtos que talvez, por vezes, até possam, se forem perecíveis, enfim, possam perecer, né, junto ao franqueado. Então, essa é uma outra situação que talvez tenha que se observar nesses contratos que impõem essas compras mínimas, né, de produtos para o desenvolvimento da franquia, tá? E em relação à taxa de publicidade, que foi a O outra tópico que eu verba levantei antes. que tu Uhum. levantou, daí existe, daí a gente tem que olhar bem essa relação para os dois lados, porque é do franqueador a tarefa de promover essa publicidade, as campanhas de marketing, como tu mesma colocou, e talvez Sim, esse seja o momento onde mais se esteja despendendo desse tipo de recurso para não deixar até a marca cair no ostracismo, né, numa dessas. Então, assim, exato. Isso. considerando que as pessoas não estão circulando, né? Não estão, vamos voltar de novo ao exemplo do shopping, não estão indo semanalmente ao shopping, né? Para se dar, para se parar na frente da marca, para ter um contato visual com ela, né? Para estar vivenciando aquilo, né? Talvez seja um momento de até maior necessidade de se reforçar essas políticas de marketing, né? E de novo, E, voltamos, é de interesse de todo mundo, e né? manter Que os isso aconteça. pagamentos. Então, em resumo, eu diria que dos três aspectos que eu levantei do contrato de franquia, e que são aspectos que estão bem claros hoje na nova lei de franquias, dentro da circular de oferta, como obrigatoriedade por parte do franqueador, né, a transparência nesses aspectos em relação aos royalties, a taxa de franquia, a taxa de publicidade, em relação em especial a esses três aspectos, a possibilidade, digamos assim, de uma negociação, né, desses valores, ao menos somente da taxa de franquia, para aqueles que ainda não adimpliram, né? Isso é um primeiro passo. Um segundo, que tu mesmo referiu, a questão da prorrogação desse período aí para posteriormente, após a pandemia, se estender. E a taxa de publicidade, me parece que nesses casos, em especial, não seria possível a negociação na medida que ambas as partes têm interesse ainda mais atrelado ao aspecto atual que a gente se encontra. Laís, eu quero te fazer uma outra Talvez, provocação, porque eu acho que não está em vindo relação à pergunta. taxa de publicidade, só mais um detalhe. Talvez Uhum. até seja possível renegociar, né? Mas eu Assim, acho que não. aqui a gente tem elementos, por exemplo, imaginemos que o nosso franqueador já tenha assumido, já tenha contratado uma empresa de publicidade, né? Já tinha feito, considerando toda aquela expectativa de sucesso que tu falou no início, né? Que Sim. 2020 seria um ano promissor. Ele já fez uma super campanha, já contratou. Então, veja, é uma escalada, né? Então, É. se o franqueador não paga, se o franqueado não paga, o franqueador também vai ter talvez dificuldade de adimplir lá com a agência de publicidade. Então, assim, a gente tem que, de novo, evitar o oportunismo, né? É. Assim, verificar aquilo que realmente pode ser objeto de negociação entre as partes, tá? Faça É, essa provocação. não, a provocação é que tem um ponto que a gente não abordou e que é importante do contrato de franquia e que a lei nova especifica, que é a questão da alocação, né? E que pode ser um problema eventual para o franqueado nesse momento de não conseguir cumprir com o contrato de locação. Por vezes esse imóvel, né, vai ser do franqueador, por vezes ele subloca, então há aí, né, a implicação, porventura, ao meu ver, e eu queria te ouvir também, sobre a aplicação do artigo 567 do Código Civil, né, em que vai, de certa forma, trazer um regramento específico sobre essa alocação e a possibilidade de se resolver, digamos assim, essa obrigação. Antes, Laís, eu queria ler aqui o Gustavo, que foi nosso aluno, e eu Uhum, sei que ele é uhum. franqueador, Ele é franqueado, franqueado. aliás, ele é franqueado, ele tem uma pergunta ali, né? Nesse ponto da publicidade, ele Ele negociou fez com o um franqueador. comentário. É, é uma possibilidade na medida em quando
ao descontentamento, né, em relação a esse aspecto, a possibilidade de fazer a negociação. O Alex também faz uma Uhum. pergunta, considerando que o contrato está associado à parceria entre as partes, havendo efetivo desbalanceamento, poderia se falar em dever de renegociar decorrente da boa-fé contratual? Alex, é uma super colocação, né? Inclusive, a gente sabe que existe, especialmente dentro do comércio internacional, e a gente pode trazer aqui esse exemplo, existe uma cláusula contratual chamada cláusula de hardship, que é uma Uhum. cláusula que a gente obriga as partes a sentar e negociar antes de qualquer coisa, antes de resolver. A boa-fé, ela nos traz deveres intrínsecos, né, a essa relação, né, o dever da conduta leal entre os contratantes, o dever... alguns dizem que a probidade está dentro ou fora da boa-fé, enfim, vamos colocar aqui Uhum. como tudo um conjunto, né? Mas, sim, a gente poderia considerar como uma, digamos assim, um dever anexo às partes de tentar negociar esse contrato, tá? Claro que a gente sabe que muitas das vezes, e daí é o ponto até que a gente pretende abordar um pouquinho mais adiante, né, Flávia? A gente sabe que muitas das Uhum. vezes as partes, elas se bloqueiam para eventual negociação, né? Por isso, essa fala tão incisiva aqui, nossa, no sentido de que é um contrato em que, se as partes recusarem, especialmente por esse tipo contratual, vai ser um jogo de perde-perde, né? Não vai ser um Exato. jogo de ganha-ganha. Porque a franquia ela só vai ser um jogo de ganha-ganha se franqueado e franqueadores estiverem alinhados e ambos bem. Então, é intrínseco à natureza desse contrato, né? Que essas partes tenham um alinhamento, inclusive quando tem um problema, né? Então, assim, essa predisposição que a gente pode botar dentro, né, da caixinha jurídica da boa-fé, como aqui o Alex está colocando, a Uhum. uma renegociação que seja interessante para ambos, tá? Em relação à locação, Flávia, que tu me Exato. perguntaste, a nossa legislação de franquia trouxe essa nova legislação, né, ela trouxe digamos assim, uma super inovação em matéria de locação, né? Que foi a O artigo 3º possibilidade da sublocação ter valor maior que o valor da da locação, locação, né? exato. É. Que é algo vedado, até então vedado, né, pela nossa própria lei de locações, né? Então o valor Uhum. da sublocação não poderia ser maior, né? De novo, né? E agora vamos juntar aqui, a Flávia colocou o 567, né? Para quem não é do direito e está aqui nos ouvindo, o 567 vai dizer o seguinte: se durante a locação se deteriorar a coisa alugada sem culpa do locatário, a este caberá pedir redução proporcional do aluguel ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim ao que se destinava, né? Então, assim, de novo, vamos naquela linha, né, de que nós estávamos seguindo, né, de que nós primeiro precisamos partir do pressuposto que é um contrato paritário, né, ou seja, intercorrências podem ocorrer, né, mas também a gente não pode colocar a uma das partes, a nenhuma das partes, especialmente se o franqueador for o locador. Daí eu acho que Uhum. tem um detalhe. O franqueador como locador, né? Impor, o franqueador, então, está também ganhando, Locando o imóvel. locando, né? Ganhando em cima mais uma verba que ele está ganhando em cima daquela franquia, né? E impossibilitar ou se fechar completamente a qualquer tipo de negociação ou de uma revisão proporcional dos Dos valores, né? aluguéis. Uhum. Exatamente. Então eu acho que essa situação ela fica mais, ela é mais agravada quando a gente tem o franqueador com mais essa figura, né? Que a gente sabe que em muitas franquias inclusive bastante famosas, é assim que acontece, né? O franqueador, ele loca o imóvel porque ele tem interesse no local, enfim, muitas vezes ele compra o imóvel, né? E Sim. ele faz a locação para o seu franqueado. Tu É. quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar, eu lembrei aqui além do 567 Código Civil, da aplicação do 235, da entrega de coisa certa, né?
do Código Civil nesses contratos de franquia, a possibilidade de novo de uma arguição de eventual resolução desse contrato pela questão obrigacional em si, porque é uma obrigação, de certa forma, de entrega de coisa certa. Então, a gente teria aí duas possibilidades, digamos de aplicação, tanto do 235 como do 567, mas ponderando, né, essas questões que tu mesmo abordasse, Laís, sobre a questão do equilíbrio e da manutenção do negócio, né? A não ser, é claro, que eu vou voltar de novo na mesma tecla que tu já falou lá no início, da questão do oportunismo empresarial, né? Se eventualmente o franqueador já não, digamos assim, estava desgostoso com aquele franqueado ou não tinha mais interesse na manutenção daquele contrato, aí a gente tem que fazer a análise de uma outra forma, né? Mas eu acho que hoje o que impacta é o momento atual que a gente está passando, com os estabelecimentos, grande parte das franquias fechadas, ou muitas delas tendo que se reinventar para tentar fomentar o negócio. Flávia, considerando, né, e até porque a gente tinha se proposto a ser rigorosa em relação ao horário, considerando Exato, que já vamos são finalizar 8h27, Perfeito. só uma última provocação, que daí eu quero te fazer essa provocação agora, já que a gente falou tanto na conversa, né, tipo assim, na negociação, né, que a gente insistiu tanto nisso, o que a gente poderia construir em relação a o que o nosso direito nos oferece do ponto de vista de construção de uma negociação extrajudicial, partindo da seguinte premissa, né? Assim como houve toda uma preocupação com a sobrecarga, né, do nosso sistema de saúde, né, com essa questão da pandemia, todo um cuidado para que isso não acontecesse, o Poder Judiciário e quem atua, né, quem tem a prática forense, e eu posso falar um pouco pela minha vivência enquanto advogado, nos últimos tempos ele também está sendo, de certa forma, sobrecarregado por uma série de demandas para resolver questões, enfim, todas que estão surgindo com essa pandemia, né? Então, revisões de contrato de consumo, revisões de contratos que não são de consumo, né? Questões trabalhistas que estão sendo latentes em virtude do fechamento de algumas empresas, de demissões, enfim. Empresas que estão tendo crises de insolvência bastante sérias e que estão tendo que recorrer ao Poder Judiciário através dos remédios lá da Lei 11.101, enfim, a gente sabe que também está ocorrendo uma movimentação intensa dentro do Poder Judiciário, né? Não só por isso, e sabendo que, por vezes, uma negociação entre as partes ela pode ter um melhor resultado do ponto de vista de celeridade e de cumprimento, o que nós poderíamos, nesse momento, tentar construir como soluções para a resolução dessas situações entre franqueado e franqueador, né? Que sugestões a gente poderia aqui trabalhar? Laís, isso é bem importante a gente ressaltar, e eu acho que diria para finalizar a nossa live com chave de ouro, né? Quais são esses métodos, né, para resolver eventuais problemas atinentes a esse contrato de franquia? Eu faria a ponderação que a nova lei de franquia, ela estabelece a arbitragem, né, como uma das formas, digamos assim, indicadas para a solução de eventual conflito entre as partes. Porém, a gente sabe que o custo da arbitragem é um custo elevado. Assim como o custo da judicialização, por vezes, também tem a questão tempo, né, a morosidade, né, e também um custo não tão elevado como a arbitragem, mas, de certa forma, eu acho que o tempo é o que mais incide num processo judicial. Então, eu sempre lá no escritório, eu e a Márcia, vi que a Márcia está ao vivo aí, a gente faz algumas assessorias também a empresas, a gente sempre opta pela questão da negociação e da mediação, né? Como forma de resolução de conflitos que possa chegar num denominador comum, tanto para franqueador quanto para franqueado, que vai reduzir esses dois aspectos que eu mencionei, tanto a questão da morosidade, do tempo lapso temporal e do tempo dinheiro hoje que é tão precioso, né?
Então, essas medidas alternativas hoje, a tendência é que elas se disseminem muito mais. A gente teve aí, em 2015, a priorização, digamos assim, pelo próprio Código de Processo Civil dessas medidas como mediação e conciliação, mas eu vou além. Se não me falha a memória, 2 semanas atrás eu li uma notícia que o CNJ está lançando uma plataforma para os juízes utilizarem, né, como uma plataforma de conciliação entre as partes, não mediação e sim conciliação. Então, se o próprio judiciário ele já demonstra interesse, é porque há uma grande preocupação com os impactos da pandemia, pós-pandemia no judiciário, né, além dos impactos econômicos. Então, eu sempre indicaria a mediação como a primeira forma. E aí sim, depois conciliação e eventual, em último caso, a questão da arbitragem, como tu já fizesse a colocação. Eu só, em relação à mediação, eu queria destacar que está aqui na live a Elisa, que é a nossa aluna lá na pós-graduação em Direito Empresarial, lá na PUC. E a Elisa é mediadora empresarial. Então, certamente a Elisa está concordando nesse momento com o que a gente está falando, né? E uma das coisas que eu acho que que é muito pertinente em relação aos dados, né, as questões estatísticas em relação a essas formas alternativas de resolução de conflitos, é que as partes normalmente se sentem mais confortáveis porque elas se sentem parte da construção da solução. Né? Exato. E eu acho que quando a gente está tratando de um contrato que tem características tão especiais como esse de franquia, nada melhor do que as partes trazerem, né, para uma mesa, né, para a negociação, seus anseios, seus desejos, né, e principalmente as suas possibilidades de resolver, né, a situação. Exato. E construírem em conjunto essa solução, né, para esse eventual conflito. Lembrando que, né, e acho que isso a gente, enfim, super concorda aqui, né, vai passar, não sabemos quando, mas vai passar, né, tudo isso, e um mercado sofrido restará para que a gente traga soluções, né, então nós já precisamos pensar e criar, né, as aberturas, né, os cenários necessários, já está preparado para que quando a gente precise efetivamente agir, se é que em alguns casos já não se é necessário agir, a gente tenha elementos suficientes e o discernimento, né, suficiente para que a gente possa ajudar essas empresas que vão estar exauridas numa crise, né, e que isso, obviamente, vai refletir no nosso mercado como um todo, né? E daí, enfim, não existe antagonismos entre consumidor, entre empresas, enfim, porque todos fazem parte do mesmo mercado, os consumidores precisam das empresas, as empresas dos consumidores, e a gente vai ter que lidar com isso tudo quando essa crise passar. Exato. Bom, acho que a gente explicou aquilo que a gente se propôs a fazer, né, Laís? Queria agradecer imensamente aos nossos alunos que eu vi que estão aqui nos ouvindo, aos nossos colegas, né, a professora Fernanda Posebon, que eu vi que estava aqui também, né, o professor André, entre outros amigos, e queria deixar aqui, plantar a semente, né, de que essa live seja a primeira de muitas e que a gente possa tocar em um projeto maior, né, que a gente tem, de atuar aí com o nosso propósito de vida, que eu sei que o teu é o mesmo que o meu, que é a docência, que é a transmissão de conhecimento que vai além da advocacia, vai além de outras atividades que a gente exerce com paixão também, mas eu sei que o que toca lá no fundo, né, é a disseminação do conhecimento para os nossos amigos, alunos, colegas. Então, Rosana vai ter mais live. Vai ter mais live, Rosana. Assuntos interessantes, né? Eu acho que está todo mundo um pouco cansado de tanta live, de tudo que é assunto, mas eu acho que a gente faz a nossa parte e traz aí uma pequena contribuição nos nossos perfis de professores. Inclusive, claro, né, sempre respeitando
as áreas de atuação minha e da Flávia, porque também nós não Sim, vamos aqui, né, falar sobre coisas que direito a gente penal. não. Vai ser. Daí a gente chama a professora Fernanda Posebon, a professora Fernanda Osório para conversar com a gente. Mas se vocês tiverem também alguma sugestão de tema, alguma coisa que a gente, que vocês entendam que eu e a Flávia poderíamos dialogar, né? Então Exato. sintam-se à vontade para mandar pelos nossos contatos no Instagram, enfim, todos vocês são nossos seguidores e nós também seguimos vocês. Flávia, te agradeço imensamente por dividir esse espaço Eu que aqui. agradeço. Foi, acho que, uma conversa muito, para mim, pelo menos, né, muito positiva, né, da gente pensar, discutir, refletir sobre esses temas, que, como tu mesmo diz, tanto impactam na nossa vida como advogadas, mas principalmente na difusão do conhecimento, que é a paixãozinha, né, que é o que toca É, lá no fundo, que é exato. a gente poder ver aqui vários alunos nossos fazendo perguntas super pertinentes, assim, eu pelo menos fico mega orgulhosa quando eu vejo esse tipo de manifestação. Então, obrigada, né? Obrigada a todos que estão aqui assistindo e vai ter próximas, né? Esperem, vai ter próximas. Exato. Boa noite, fiquem com Deus. Boa Beijo, noite, Laís. pessoal. Tchau, Muito tchau. obrigada. Beijo, Flávia. Tchau.